Aqui é Matias Zudi. Como sempre, assuntos polêmicos, né? Eu só posto vídeo quando eu leio alguma coisa que contraria a minha razão, que é uma coisa natural, né? Que as pessoas têm. Você tem que ter razão. Estava vendo avaliações do pessoal com relação a algumas faculdades de AD. Ó, meu primeiro IAD eu fiz em mais de 40 anos atrás. Na época só tinha Instituto Universal Brasileiro e Instituto Monitor. Eu fiz um curso de arquivista que eu uso até hoje, né? Curso tinha o telefone para você ligar e correspondência por carta. Mas era EAD mesmo, porque não tinha. Você tinha que pegar a apostila, estudar e mandar ver, e mandar as provas e fazer o curso. Uso até hoje. Pagava barato, eu era fascinado. Eu devia ter 13 para 14 anos, né? Fiz 59 ontem. Então, eu estava vendo. Primeira coisa, a pessoa fala assim, essa faculdade é boa? Na minha opinião, ela não é boa. Primeiro, ela terminou a graduação ou a licenciatura da faculdade para poder opinar? Porque, veja, se eu tenho um problema num dashboard, que não entrou minha prova, que não entrou, é um problema particular meu. Tudo bem, pode ser uma coisa recorrente e você sabe que a reclamação é uma ferramenta para aprimorar o serviço. Não é perfeito. Ah, não, mas é porque essa faculdade é muito barata e é desleixado. Não, procura aí o desempenho do Enem. Pega os grandes colégios de São Paulo para você ver. Que custa 3 pau e 700, 8 pau. É um absurdo de caro. E vê o desempenho deles. Aí você pega uma escola estadual lá no interior do Ceará, tem um desempenho muito maior. Então, preço esquece. Não é questão de que é caro é bom e barato é ruim. O que eu falo é que é muito subjetivo a pessoa falar assim, na minha opinião, é lógico, você está fazendo o seu vídeo é na sua opinião, como eu estou dando a minha opinião. E as pessoas podem entrar e contestarem, vai ser difícil eu mudar a minha opinião, mas é o que eu penso. Como que você pode dizer se uma faculdade é boa ou é ruim por experiência própria? Ou seja, para você pode ter sido ruim, mas não quer dizer que a faculdade seja ruim. Você teve uma experiência ruim. Agora, se você fez uma graduação, fez uma licenciatura, e depois você vai poder explanar, olha, a grade foi fraca para mim, eu fui trabalhar na área, eu tive problemas, eu não tive conhecimento técnico, não tive embasamento suficiente para poder fazer o desempenho profissional que eu pensei que a graduação ia me proporcionar. Eu prestei concurso na área que eu me graduei, e eu vi que foi fraco o ensino, aí tudo bem. Né? Aí você tem como você dar uma opinião. Agora, se você teve... Primeiro, para você fazer EAD, você tem que ler o que quer dizer EAD. É a distância. Ninguém vai ficar te pagiando, porque senão não teria condição de cobrar R$ 90 numa faculdade. Não há como. Você tem hábito de ler? Não tem. Se você for pegar a proporção das pessoas que tentam fazer uma licenciatura, uma graduação, em porcentagem da população, e você pegar a média de leitura de livros por habitante, você vai ver que é ridículo. Não dá um livro por ano. O brasileiro não lê. Então, a primeira coisa que você tem que entender, se você quer aquele molde de ir para a faculdade presencial e ficar ouvindo lá e tentar absorvendo, e depois arranjar um jeito de passar com 7, que é outra vergonha, porque você passa com 7 na escola, que é ridículo o ensino. Agora, se você vai fazer uma graduação, você não pode passar com 6, com 7. Que profissional vai ser você? Como é que um profissional de medicina pode ser 70% de aproveitamento? E os outros 30%? O que aconteceu? Vai falhar. Então, se você... Primeira coisa, você não tem intimidade com a leitura, pense bem antes de fazer EAD. Porque você não vai ter um professor te falando e você fala, eu não entendi, e ele tem que usar outras palavras. Não. O conceito, a definição,
a, a parte teórica do que é consolidado na matéria, que você precisa saber, está escrito lá, não adianta querer mudar a palavra, você procure. Então, já saiba, você vai fazer EAD, é EAD, é para a pessoa que não tem tempo, que vai ter que adequar o horário, vai ter que ter hábito de leitura, como todo curso, como toda escola. Se você quiser estudar só apostila, você vai ser um graduado mediano, porque todo o texto que você pegar lá, você vai ver as referências bibliográficas e vai ver que a pessoa que escreveu aquele texto conciso para você, ela teve uma referência bibliográfica que teve que ler todos aqueles livros. Por isso que ele é professor, por isso que ele é mestre, por isso que ele é graduado e ele dá instrução em AD. Porque ele estudou a mais para poder fazer aquilo. Ele não ficou copiando pedaços de livro, ele usou a biografia, usou a palavra dele para poder achar um jeito de te passar a matéria. Só que você tem que estudar a parte. Então, essa é a primeira dificuldade no AD no Brasil. O brasileiro não tem hábito de ler. Não pega no livro. Quando as pessoas têm 2, 3 graduações, você não vê ele com um livro na mão. Como é que a pessoa vai ter aproveitamento? Então, você tem que entender o seguinte, na escola, a socialização que você tem na aula presencial é fundamental para a criança ou para o adolescente. Para você fazer amigos, para você estudar seu comportamento, para você se desenvolver, para você amadurecer, para você conhecer as suas melhores amigas, seus melhores amigos, o primeiro namorado, o primeiro beijo, é sensacional. Agora, quando nós estamos falando de graduação, licenciatura, você está achando que no EAD você vai de sexta-feira sair com os amigos, vai matar a aula porque o professor faltou e você vai de sexta-feira tomar cerveja com os amigos. Você acha que EAD, a graduação de EAD é igual à presencial? Tanto é que as pessoas que quiserem contrariar a minha opinião, é só lembrar que antigamente toda a faculdade frisava, não, mesmo peso do diploma presencial. E hoje o mercado é provado que as pessoas preferem o graduando, o licenciado em EAD, porque sabe que não tem como enrolar o dashboard, não tem como ir sexta-feira para tomar cerveja com os amigos e ir para o showzinho do barzinho e matar a aula. Ah, depois a gente copia, depois a gente tira. Não, EAD tem que ser regrado, porque o EAD, como o nome está dizendo, que é um ensino à distância, é para as pessoas que não têm tempo de ir encher o caco com os colegas de sexta-feira. Por quê? Porque são pessoas que querem fazer uma graduação, mas não têm tempo de ir para a escola. Então vou fazendo nos horários que nem eu, trabalhei a noite inteira e vou estudar agora de manhã antes de dormir, tomar banho e dormir. Então realmente é difícil você assistir um vídeo de uma pessoa falar mal de uma faculdade que ela nem fez a faculdade, porque ela teve problema, ela não consegue entender como fazer o trabalho, que é confuso aquilo. Como que pode ser confuso? Por quê? Porque é o hábito de leitura que atrapalha. Atrapalha a pessoa na hora de fazer o estudo. Ela tem dificuldades. Então, mas você tem que lembrar que você está à distância. Então, você faz a graduação lá no Paraná, lá no Mato Grosso, é a oportunidade que você teve, está pagando barato. Não é porque você está pagando barato que você não vai ter que deixar de estudar. Então, me indigna ver o pessoal fazendo vídeo. Ah, a faculdade tal é boa? Não, na minha opinião não é, porque eu tive dificuldade, eu não consegui fazer a prova, porque eu não consegui fazer isso, porque eu não tive assistência. O tutor demorou para me responder. Responder o quê? A matéria está toda lá. Você tem que pegar e sentar e estudar. E tem que se lembrar que você está fazendo uma graduação, você está fazendo uma licenciatura, não é para passar, que é o que o brasileiro faz, né? Ah, eu vou fazer a graduação disso porque eu vou prestar um concurso. Ele está pouco preocupado se ele sabe a matéria ou não. Ele passando e tendo o diploma, depois ele nunca mais vai querer olhar na... Como tenho vários amigos que fazem engenharia. Ah, eu tive dificuldade em tal matéria derivada. Aí quando termina a faculdade, fala, ai, graças a Deus, eu nunca mais vou ver isso. Como que você nunca mais vai ver isso? Você tem que pegar a matéria que tem dificuldade e que aí volta no que eu falei. Você passou com 6, passou com 7? Não está bom. Não está bom, porque você não está fazendo obrigado. A gente faz obrigado o ensino fundamental, médio, que é a de formação obrigatória, até você terminar o 2º grau, né? No meu tempo era 2º grau. Agora você vai fazer uma graduação, você tem que fazer uma graduação decente. E aí você tem que se lembrar que o EAD é uma mão na roda para quem não tem tempo, mas você tem que ter o hábito de leitura.
Você tem que ter independência, você não vai ter, você tem um tutor, eu não tenho o que reclamar. Mas você está comparando o tempo que você estudou no ensino médio com uma graduação EAD, você estuda 12, 13 anos da sua vida sem ler um livro. E depois você chega no AD, você tem dificuldade e você fala que a faculdade X não presta, a faculdade tal. Pô, pelo amor de Deus, né? Tem que ter um pouco de parâmetro. Eu posso, se eu fiz a graduação em faculdade tal, eu posso falar mal dela como que eu disse no início do vídeo. Se eu tive dificuldades, se eu vi que a grade era fraca, quando eu fiz há 20 anos atrás eletrotécnico monitor, eu tive que trancar. Por quê? Porque o ensino que eu tive no primeiro, segundo, terceiro, que na época chamava primeiro, segundo, terceiro colegial, foi muito porco. Muito porco. E eu não tinha base de matemática para poder fazer o curso. Como eu não tenho problema nenhum de capacidade, tenho leitura, eu poderia muito bem ter passado. Mas eu passaria e ficaria na situação de pessoas que eu conheço que ganham mais que eu e não sabem o valor de um capacitor, porque diz que faz tempo que lê o negócio. Eu não estava estudando para isso. Eu sou músico, eu sou luthier. Eu estava estudando eletrotécnica para aprender a mexer com bias, com valvulado, mas eu nunca me satisfiz. O que quer dizer esse código aqui? Nem engenheiro sabe o que é. Não, pô. Eu tive que trancar e aí, infelizmente, perdi. Porque eu não tinha um amigo formado em matemática que me desse aula. Tive que estudar por conta e eu não tinha visto. O terceiro ano, por causa do quartel, eu fiz supletivo e foi muito fraco. É muito por cima. Eu não vi número imaginário, eu não vi uma porrada de coisa de algoritmo. Então, na minha época, era difícil, realmente. Hoje, não. Hoje eu estudo algoritmo no Meet, de graça, sem fazer login, sem nada. Aí voltando ao assunto dos vídeos que eu vi. A faculdade tal é boa, a faculdade tal não é boa. Pô, não tem cabimento você falar mal de um negócio que você não vivenciou. Se você fez a faculdade. Porque, não, mas é porque a faculdade ela tem nota 6, não reclame aqui. Mas é com relação a você, os problemas que você teve no seu dashboard, no seu atendimento, de você não ter ficado satisfeito, porque você está acostumado no molde de ter que ficar sendo pagiado. E a dele você não tem, é a distância. Você vai ter o tutor ali que vai te orientar, vai te fazer. Infelizmente. Então, alunos que não têm problema com prazo, que tem pouco tempo e faz a distância, mas tem pouco prazo, você consegue fazer as coisas. Aí tá bom, você fica adiantado que nem eu 3 meses na matéria, vai ficar 3 meses sem fazer nada. Por quê? Porque tem um prazo que é a média, né? Que é a média das pessoas. Então eu estou adiantado, eu vou ter que esperar a minha turma terminar as provas lá para o mês 9, porque eu já terminei no mês 6. É assim que funciona. Então o que eu vou fazer? Eu recebi a grade, eu já estou estudando as matérias que vão entrar por conta. Para que quando chegue na hora de eu ter que fazer a leitura desse material que o brasileiro não tem costume de ler, aí fica, não, porque não, demorou para me responder, demorou para... Ué... Então, se você quer uma pessoa que fique te pagiando para você passar, para prestar concurso, para fazer alguma coisa sem saber o que você está fazendo, para ser mais um formado imbecil que não sabe a matéria, que faz para passar, que vai lá no passeio direto e paga para poder pegar o gabarito, ou abre em 2 abas, você está enganando quem? Você não está enganando ninguém, porque você sabe que você está querendo tirar o diploma para prestar concurso, para poder dizer que é graduado, para poder não se sentir menosprezado, para poder tentar arrumar melhor emprego. Só que hoje não tem como. Hoje as grades elas têm que ser fortalecidas porque a concorrência é muito grande. Aí esse imbecil desse governo, os próximos 9 concursos federais, 8 diz que não vai ter língua portuguesa. Como que você vai atuar em qualquer graduação que, queira ou não queira, é obrigatório ter inteligência artificial se você não sabe falar, se você não domina o vocabulário, se você não tem o hábito de leitura? Como que você vai fazer uma graduação
E aí depois você grava um vídeo dizendo para mim, essa faculdade não é boa, porque eu tive dificuldade, tive que desistir do curso, porque eu não tinha tempo, porque eu preciso viver. Não. A pessoa que faz a distância, que não tem como escola, é a pessoa que tem mantenedora, que trabalha, que não tem tempo, que o tempo que tem é fora da grade. Como é que eu vou entrar numa faculdade a essa hora, 7 horas da manhã? É difícil, não tem como. Eu estudo 2 horas da manhã no meu intervalo do serviço, que é da 1 e pouco da manhã até 2 e pouco da manhã, e consigo fazer. Então, não vá muito atrás desses vídeos, não. A pessoa que vai falar mal de alguma coisa, essa faculdade não é boa, ele tem que ter feito a faculdade. Se você pegar as pessoas que fizeram, eles vão falar, lógico, tem os prós e os contras, não existe. Mesmo uma faculdade que seja uma faculdade centenária, ela vai ter os contras, vai ter. Mas o ponto de eu ter gravado esse vídeo é a pessoa entender o seguinte, que o ensino à distância, o nome já está dizendo. É ensino à distância, você vai ter que se virar. Você vai ter que ter hábito de leitura. Você vai ter que fazer as tarefas, tem prazo. Uma sexta-feira que você vai tomar cerveja com os amigos e deixa de fazer, você perde e você vai ter que pagar. A substitutiva. É assim que funciona o curso EAD. Então, não pegue esses vídeos subjetivos aí para você escolher uma graduação. A graduação, a licenciatura, qualquer curso que você fizer, você sabe que para você ser um bom profissional, você tem que exceder a grade do que ela é oferecida. Então, se você pegar uma faculdade, uma universidade boa, forte, que tem uma grade completa, você sabe que para você poder se destacar, você vai ter que estudar a mais do que essa grade lhe permite. E não passar com 6, com 7, né? Pô, não tem cabimento. Você pode passar e pegar o diploma e ser mais um. Né? São os cursos que estão à beira da extinção, que ninguém mais acha que precisa de diploma para fazer faculdade. Já banalizou. Esse governo mesmo acha que tem curso aí que não precisa de fazer faculdade, que vão ser profissões descartadas. Então, realmente, se você não tem afinidade com leitura, se você não tem, nem assista os vídeos falando mal, que aí você vai se confundir mais ainda. Porque são pessoas que não fizeram, que tiveram insucesso, aí usam o insucesso dela para poder culpar a faculdade, que é o que eu acabei de falar, que não são perfeitas. Mas se você não tiver isso na cabeça, que a graduação à distância, você tem que ter hábito de leitura e você vai ter que suplementar a matéria que tem lá, aquele númerozinho que tem no texto, entre aspas, que o orientador colocou na apostila, que o escritor colocou ali, que o professor fez a sua apostila, foi o material que ele consultou. E ele menciona a pessoa, menciona para você pesquisar aquilo, para saber mais a fundo. Ok? Então, já começa a se mexer. Vai fazer faculdade de AD, muda a cabeça. Entra a mesma proporção que existe de pessoas que têm curso superior, não chega a quem tem leitura de livro. Então, fica meio difícil você acreditar na qualidade do ensino, de qualquer universidade. Porque você pode fazer a Universidade Municipal Rural de não sei aonde, de Caculé. Se você é uma pessoa que tem hábito de leitura e a grade não é tão ruim, é satisfatória, é o mínimo para você poder fazer a sua graduação, e você estuda por fora, e você utiliza esse handicap que você tem de fazer uma graduação, uma licenciatura EAD, porque você não tem tempo, e aí às vezes você tem mais tempo, o tempo de leitura que você tem, você vai usar para suplementar e ter uma graduação forte. Aí depois que você terminou, depois que você terminou essa graduação, aí você pode avaliar e falar se a faculdade é boa ou ruim, porque você tem a experiência, você fez o curso, você teve, depois do TCC, você foi procurar emprego, foi prestar concurso, e falar, a faculdade que eu fiz era muito fraca o programa, mas você fez, você vivenciou, você gerenciou seus prazos, você estudou a mais, você estudou a menos. Você fala, não, as provas foram ridículas, eu fiz fácil e hoje está me fazendo falta. Faltou tal grade, tal grade, tal grade.
Aí você vai para uma faculdade mais... Você pede transferência para uma faculdade mais forte, você fica com um monte de matéria. Aí um curso que você ia fazer 3, 4, 5 anos, ele aumenta em um ano. Por quê? Porque a faculdade era fraca, porque ela não tinha a grade completa. E aí você tem que complementar na outra. Mas isso aí é um detalhe técnico. Que esses vídeos que o pessoal posta no YouTube dizendo que faculdade A, faculdade B, universidade A é fraca, pô, é brincadeira, né? Tá bom? Então fica essa dica aí. Você vai fazer EAD, primeira coisa, começa a sair da maioria, da média da maioria, faz de conta que você é finlandês e comece a ler. Porque EAD, se você não tem o hábito de ler, se você não vai aproveitar seu pouco tempo, já que você faz a distância porque você tem pouco tempo, você não vai conseguir ter um bom aproveitamento e vai estudar para passar. E profissional que estudou para passar, nós estamos cheio, está lotado de gente que tem a graduação e é uma porta. Não sabe nada da matéria, estudou para passar, não sabe nem falar. Aí depois você vê a pessoa, eu tenho 2 graduações, você nunca vê a pessoa com um livro na mão. Aí fica difícil, né? É muito difícil. Tá bom? Ficou a dica aí. Abraço a todos.